Ai, ai. Gente, realmente a gente precisa da memória. Você acredita que eu fiz a live no canal errado? Glória a Deus. E eu falando sobre memória, sobre atenção. Pois nós estamos aqui na Vessel Stream agora para fazer essa live pela Vessel Stream. No outro dia foi o João, que ficou 15 minutos falando pro nada, só pro celular, só pro aparelho celular, porque ele não estava na live. Agora foi a minha vez. Mas isso acontece, como diz o nosso pastor. Isso acontece, gente, isso acontece. Pois é, nós estamos aqui hoje na Vessel Stream para falar sobre como ativar a memória. Essa reflexão de hoje, que a gente vai fazer em Deuteronômio 4, é uma reflexão que vai nos motivar a correr atrás para a nossa memória não ser perdida de vez. E em Deuteronômio 4, Moisés está naquele final ali de vida, já passando as ordens para o povo, para lembrarem das coisas, para não se esquecerem de outras, dos decretos de Deus, do que Deus tinha instruído. Ele está ativando, né, intencionalmente a memória do povo. Nós vamos orar e vamos falar sobre isso. Deus, obrigada porque o Senhor nos ativou a memória agora, lembrando que nós precisávamos gravar aqui também na Vessel, onde nós pensávamos que estávamos gravando, fazendo a live. Obrigada, Senhor, porque tudo isso é graça. E hoje nós temos 2 lives. E isso é graça sua para nos instruir, para nos ajudar a falar mais do Senhor, a mostrar mais as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos estudar Deuteronômio 4. Claro, sempre eu digo para vocês, as nossas devocionais, eu não pego o texto todo e leio tudo com vocês, porque a gente faz no máximo em meia hora. Mas são momentos especiais e versículos que eu separei que, para mim, fizeram muito sentido para essa live, né? Então, as pessoas que forem entrar aqui, já abrem lá em Deuteronômio 4, pode abrir na sua Bíblia física ou na sua Bíblia lá do seu aplicativo. Lembrando que a gente vai ler na nova versão transformadora. E aí eu comecei dizendo, né, estou dizendo aqui para vocês, que a minha memória não é boa. A minha memória, ela é fraca. E minha mãe já dizia, eu já dizia isso, né? Minha mãe até falava assim, minha filha, não fique assim não, sua memória é até boa, você lembra de muita coisa, você já estudou bastante e tal. Mas eu esqueço de muitas coisas. E aí eu notei também, né, durante esse tempo de vida, que a gente esquece aquilo que a gente não se interessa, né? Que não é tão importante, não é tão relevante. Mas a memória, ela pode ser ativada à medida que você lembrar das coisas que são importantes, relevantes para você e para outros, para o seu convívio, e elas são muito ativadas quando essas coisas pertencem à ordem do seu ser interior, do seu ser completo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala de quem nós somos, de quem Deus é. Então, oi Luizinho, tudo bom? Como é que está você? Que bom estar participando com a gente. Então essa memória, ela precisa ser ativada. E ela precisa também evitar os esquecimentos, né? E aí, conversando com meus filhos há um tempo atrás, eles falaram, mãe, você não lembra pra gente as coisas que a gente viveu da nossa família. Eu falei, é mesmo? Eu acho que eu já falei, vocês que estão esquecidos. Por que eles falaram isso? Porque isso é importante para manter a saúde, não só a saúde fisiológica do nosso cérebro, mas a saúde espiritual do nosso ser. Lembrar com os nossos filhos, os nossos netos. Nós vamos ver aqui que a passagem de hoje fala sobre isso, Deuteronômio 4.
Moisés falou sobre isso com o povo. Então, eu falei da vovó, né? Da minha mãe, que era uma mulher temente a Deus, uma mulher que trazia sempre, lembrava pra gente a palavra de Deus, conversava sobre a palavra de Deus. E também lembrei que muitas vezes a gente não lembra nada de bom para falar para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente só lembra coisa ruim. Isso o pecado fez com a gente, né? Só traz coisa ruim à memória. Nós não fazemos como Jeremias fez lá no livro de Lamentações. Ele falou assim, quero trazer à memória, ou seja, uma intencionalidade. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, o que me traz esperança. Então nós precisamos trazer também as coisas difíceis que nós passamos e as vitórias que nós obtivemos. E as que nós também não obtivemos. Tem vitórias que nós não tivemos. Situações que nós passamos, ficamos nela muito tempo e nem sequer vimos um resultado tão objetivo, positivo sobre aquilo que nós vivemos. Muitas vezes o Senhor nos acalma tanto o nosso ser, quando nós entregamos as nossas dificuldades, que as memórias elas ficam até meio suavizadas. Olha que legal. A palavra de Deus faz isso com a gente. Ela suaviza as memórias que são muito fortes, muito intensas, muito doloridas ao nosso coração. Então abra aí a sua Bíblia, Deuteronômio 4. Nós vamos em versículos bem específicos. Como eu falei, Moisés estava ali naquele momento importante. E ele lá no versículo 9 do capítulo... Eu vou botar meu óculos agora. Na primeira live eu gravei sem óculos, né? Mas quando eu virar para cá, eu tiro, porque ele vai dar um reflexo aí para vocês. Então, 4, 9. Vamos lá. Fiquem muito atentos. Questão da atenção. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse, convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente, e eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos também a me temer. Então a memória, primeiro, começa com um processo de atenção. Moisés falou, atentem, não fiquem dispersos assim, né, perdidos. Fiquem atentos, cuidem para que não se esqueçam. Há uma intencionalidade. Façam isso de caso pensado, né? Pensem que vocês precisam fazer isso. Lembrar aos seus filhos, as pessoas que estão à sua volta, os idosos, as pessoas que estão esquecendo também as coisas, estão passando por processo mesmo de perda grave de memória, que elas também se lembrem das histórias delas, mas da história da redenção, a história do povo de Deus, a história de cada um de nós. Então, isso aqui vai ativar profundamente a sua memória, trazer à memória o que dá esperança, né? Agora vamos lá, versículos, vamos ver qual o versículo aqui que a gente vai ler agora. Um versículo que eu não li na outra live, por engano que eu fiz, mas nada por engano, né? Olha o versículo 15, gente, Deuteronômio 4, 15. Fala assim, tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo, no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Seja de homem ou de mulher, de animal terrestre ou de ave do céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe da profundeza do mar. Aquela questão dos ídolos que eu sempre gosto de lembrar, porque a Bíblia nos lembra constantemente a tendência do nosso coração criar ídolos, né? De qualquer forma. Aqui ele falou de forma humana, de forma física, mas existem os ídolos muito subjetivos. E aí a nossa memória, ela tende a lembrar desses ídolos que fazem a gente pecar mais, tirar Deus do lugar dele e colocar outras coisas no nosso coração. Tirar Deus da nossa vida e colocar. Então, a memória também ela é boa para preservar a adoração somente a Deus. É bom ativar essa memória por conta disso. Porque a gente lembra que a gente não pode colocar nenhuma outra coisa, nenhuma outra filosofia, nenhum outro sentimento, nada, nenhuma outra ideologia, formas tais
que nos levem a esquecer de Deus, de quem Deus é. Então vamos lá agora no versículo, estamos ainda no Deuteronômio 4, hein? Fiquem atentos, abram suas Bíblias aí. Versículo 25. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem, de novo, ele falou tanto dessa palavra, né? Não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, ele repete. Pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. Isso é proibido por Deus. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. Agora vamos lá. Vamos lá para o versículo 28. Lá em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus. Então, aquele povo lá, se você tiver numa situação, ou o povo de Deus esteve em muitas situações, foram tirados do seu meio e foram levados para outras terras, cativos, eles precisavam lembrar de quem Deus era. Porque lá naquela terra, eles iam adorar os deuses, aquele povo lá ia adorar aqueles deuses, né? Adoraram aqueles deuses de madeira, de pedra, feito por mãos humanas. Mas o povo de Deus não tem essa prerrogativa. Você não vai adorar Deus de madeira, de pedra, ou aqueles ídolos que a gente falou, aqueles ídolos do nosso coração, que são muito subjetivos, né? São coisas muito que você quase não percebe. Então ele falou, cuidado, quando vocês estiverem em terra estrangeira, que vocês forem o povo estranho lá, né? Dentro daquela terra, se sentindo longe da terra de vocês, busquem a Deus. E ele fala, buscarão a Deus de todo o coração e de toda a alma o encontrarão. E aí no versículo 31, pois o Senhor seu Deus é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Por isso que é bom a gente lembrar, porque o Senhor já fez essa aliança com os nossos antepassados. Quem são os nossos antepassados? Você que diz assim, mas minha família ela nem tinha nome, nem tinha, assim... Aqui são os nossos antepassados, estão aqui relatados. Esses são os nossos antepassados. O povo de Deus é o nosso antepassado. Agora, olha o versículo 32, Moisés falando, investiguem toda a história. Gente, a memória precisa de investigação. Ative a sua memória pela investigação. E qual é essa história? Desde o dia que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Então a gente tende a esquecer o que o Senhor já fez, a libertação que Ele já nos deu, que Ele deu ao povo dele, que Ele deu aos nossos antepassados, ao nosso povo. E aqui Moisés está pedindo, investiguem. Vamos ativar a memória pela investigação. Vamos ler desde o início como Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Nós vamos ver. Tem que voltar sempre lá em Gênesis. Eu só não vou fazer isso agora. Mas é isso que Moisés está falando. Voltem e vejam o que Deus fez. Ele é o Criador de vocês. Ele é o Senhor de vocês. Ele passou a ser o Senhor de vocês. Agora vamos lá. Vamos agora para Lucas. Vamos para Lucas 6, 39 até Lucas 7, 10. Não vou ler tudo também, gente. Só um pedaço ou outro que eu peguei aqui. Uns versículos ou outros aqui. É possível, lá no versículo 39, é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho?
Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo ou do seu irmão. Gente, olha só. Essa é uma outra forma de ativar essa memória, para a gente não cair nesse esquecimento total de quem nós somos, de quem Deus é. É você primeiro investigar o seu coração. Moisés falou para investigar a história, ok? Você veja tudo que Deus fez, mas investiga o seu coração primeiro, antes de falar qualquer coisa de alguém. Eu preciso fazer isso, todos nós precisamos fazer isso diariamente, porque a nossa tendência é falar, nossa, fulano, aquele ali vou lhe dizer, hein? Mas e você? E eu? Nós somos muito terríveis. Nosso coração é muito difícil. Então a gente, antes de investigar o outro, de julgar o outro, que a gente não está nem investigando, a gente já está julgando, né? A gente investigue e coloque sob o julgamento de Deus, sob a sondagem de Deus o nosso próprio coração, né? E aí depois, no final do versículo 45, vamos ler o versículo 45, ele fala, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então é isso mesmo, você tem que investigar o seu próprio coração antes de você fazer algum julgamento. E outra coisa, quando você investiga o seu coração, na verdade não é você só. Você está fazendo isso com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo está sondando. Quando você se deixa ser sondado pelo Senhor, não é rebelde à sondagem do Senhor e reconhece o seu pecado, a sua preguiça, a sua procrastinação, tudo que você faz para não lidar com o próprio pecado. Então aqui ele fala, a boca fala do que o coração está cheio, porque a gente está alimentando o nosso coração com esquecimento. Sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é isso que o pessoal fala? Não, deixa quieto, gente, vai mexer nisso, tá tudo tão bem. Vou mexer em quê? Mas o povo de Deus não tem isso aí não, gente. Se você é filho de Deus, se você já se reconhece como um servo do Senhor, não tem isso não. Você tem que se deixar ser investigado, porque nós estamos naquele processo de santificação. Então, o nosso alimento, o que alimenta o nosso coração, vai sair aqui, ó. Na hora de você falar a história do povo de Deus, na hora de você conversar com uma pessoa que nem seja um assunto tão daqui da palavra, você vai ver como que vai acontecer. Runinho 9 entrou, vamos acenar. Deus abençoe vocês que estão aí. Agradeço, mas creio que mais do que eu é o Senhor que se alegra de vocês pararem um pouco para ouvir a palavra. Então, versículo 46. Por que me chamam de Senhor? Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Você sabe como é que ele é? Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes vem sobre ele, sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Então o alicerce, né, da fé em Deus, o alicerce da confiança e da construção da nossa vida, da edificação da nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, ela não vai te derrubar, ela não vai deixar você ficar na mão, não. Ela vai ficar firme. Essa construção, essa edificação, ela vai ficar firme. Mesmo que você venha a ter muitos problemas, muitas dificuldades, ela vai ficar firme. Isso é uma forma também da nossa memória também ficar firme. Nós estamos falando aqui da memória de quem Deus é e de quem nós somos. De tudo que já aconteceu na nossa vida. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Nós lemos agora o versículo 49. Gente, eu tenho que botar o óculos de vez em quando. Porque, vamos lá.
Agora nós vamos para o capítulo... Nós estamos em Lucas 6. Agora nós estamos em Lucas 7. Tá bom? Lucas 7, versículo 6. Jesus está falando da fé. Da fé de um homem, de um oficial, que queria que Jesus fosse curar um escravo. Aqui é usado como escravo, mas era um oficial também dele. Um suboficial, vamos dizer assim, na hierarquia. Jesus foi com eles, mas antes... Jesus foi até lá. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer, ele só precisa dizer, vão, eles vão, venham, eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles fazem. Então, esse oficial, a memória dele estava boa. Ele ativou a memória. Ele conheceu Cristo, ele já sabia quem era Cristo. Ele já sabia que Cristo, o que ele fazia, a autoridade que ele tinha. Nós precisamos ativar a nossa memória e evitar o esquecimento da autoridade que Jesus tem, que foi dada a ele. Ele é Deus, o próprio Deus, mas ele também era 100% homem. Mas ele estava ali nessa missão. E essa missão da autoridade, de mostrar a autoridade de quem ele era, de quem Deus era, estava acontecendo ali. E esse oficial já tinha entendido. Quantas vezes nós demoramos para entender isso, né? A gente esquece mesmo. Gente, como que pode a gente esquecer? E aqui fala assim, quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Que maravilha! Que maravilha! A fé, ela sustenta também essas memórias que trazem esperança. A fé, ela é, eu diria que ela é o cimento, né? Esse é um termo que eu estou usando aqui, mas é a cola, o cimento, que vai realmente juntar todas essas coisas para você lembrar, para você não deixar a sua memória apagar, né? E realmente evitar esse esquecimento completo dessas coisas. Outra coisa, quando chegamos aqui no Salmo 68, abre aí Salmo 68. Eu separei só alguns versículos para nós. Para variar, Davi estava falando sobre música. Música, gente, é uma coisa que aqui em casa funciona muito bem, eu acho que funciona com todo mundo. Quando a gente canta a palavra de Deus, e hoje até eu cantei pouco, né? Não cantei nada agora aqui nessa live, na outra eu cantei um pouquinho no final e a gente vai cantar um pouco, mas cantar a palavra de Deus, ela ativa a memória. Gente, é impressionante como a gente lembra dos versículos. Alguém pode dizer aí, eu lembro do Salmo 1, do Salmo 23, do Salmo qual outro? Salmo 100, Salmo 96... A gente sabe que está lá porque a gente cantou muito isso. A gente cantou. E a gente canta hoje nas igrejas ainda, né, em louvor a Deus. E a gente vai trazendo à memória a palavra de Deus. Então, nós vamos agora ver um salmo, né, uma parte dele, que foi utilizada, todo ele, para lembrar o povo. E Davi fazia tudo em poesia, em música, né? Então aqui, que os perversos, ele estava assim: levanta-te, ó Deus, e dispersas teus inimigos, fujam de ti todos os que te odeiam. Nós ouvimos na pregação de domingo, Davi não estava preocupado com os inimigos dele, ele sabia que esses inimigos eram dele também, mas principalmente eram inimigos de Deus. Então, Davi está fazendo aqui uma oração, então, uma música imprecatória, está fazendo, Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer, dispersa esses inimigos, né? Os teus inimigos, que fujam de ti todos os que te odeiam, né? E aqui vem, que os perversos sejam destruídos na presença de Deus, que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria.
Outra coisa para ativar a memória é a alegria do Senhor, que é a nossa força. É muito bom. Cantem louvores a Deus e a seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se em sua presença. Nós precisamos da alegria do Senhor. Agora vamos lá para o versículo. Vamos já aqui para o final. Ó montes elevados, versículo 16, Salmo 68, versículo 16. Ó montes elevados, por que olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre? Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do monte Sinai para seu santuário. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora, Senhor Deus, viverá ali em nosso meio. Aqui, como a gente lembra sempre, a maioria dos salmos, né? Toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Aqui está falando exatamente desse resgate que Jesus fez por nós, né? Ele levou cativo, ele levou muitos prisioneiros e recebeu dádivas. O Senhor, essa obra dele ela é muito completa, ela é muito ampla, ela alcança a todos. E até mesmo do que se rebelaram contra ti. Agora, Senhor, Deus viverá em nosso meio. O povo era rebelde, né? O povo que não queria Deus. O povo estava no meio do deserto, queria voltar para o Egito. O povo queria se rebelar, teve várias rebeliões, aconteceram várias rebeliões dentro do povo de Deus no deserto enquanto eles estavam lá. Então, até esses iam ter a presença de Deus, né? Naquele momento ali. E nós sabemos que futuramente todos estarão na presença de Deus, até os que viverão em rebeldia contra Deus eternamente, né? Até os que estarão com a presença de Deus. Estarão na presença de Deus, vivendo no inferno, literalmente, né? Então, isso aqui é muito sério, porque o Senhor, ele resgata os seus, a quem ele quer resgatar, não é por fazer boas obras ou não fazer, mas ele está no meio do seu povo. Ele está no meio do seu povo. E Provérbios 11, 28. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como o verde folhagem. O justo, nós falamos, o justo é Cristo. E nós somos justificados em Cristo no amor de Deus. Eu queria falar para aqueles que não têm memórias boas, um pouquinho aqui, nesses últimos minutinhos. Quem não tem memórias, fala assim, mas eu não tenho memória da minha família, coisas boas, só tem coisas ruins. Como é que eu vou lembrar meus filhos, a meus netos, coisas ruins? Mas use a Bíblia como a sua memória. A Bíblia é a história do povo de Deus caminhando rumo a Deus ou contra Deus. Mas você precisa contar essas histórias para os seus filhos. Lembre, isso é memória. Isso é uma memória fantástica. Você vai ativar essa memória nos seus filhos, na sua família, na sua descendência, de forma maravilhosa. E você não terá dúvida, jamais. Eles não terão dúvida de quem é Deus. Aqui ele fala para temerem a Deus. Você vai ensinar seus filhos e seus netos a temerem a Deus. E nós vamos orar. E a música que eu ia lembrar, que acabou que na outra também não lembrei, talvez agora não lembre, é aquele Contas Muitas Bênçãos, né? Que é um hino que muitos de nós já cantamos nos nossos encontros de família, na igreja, nos nossos devocionais, né? Eu só lembro do pedacinho agora, gente, no final. Contas muitas bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu só lembro isso agora no final. Porque você precisa contar as bênçãos para lembrar e ver surpreso quanto Deus já fez na sua vida. Deus já fez muita coisa. E você precisa lembrar. Lembrar, agradecer e viver com a certeza de que não há mais nada, não há nada melhor do que lembrar o que Deus já fez, o que Ele tem feito dia a dia na sua vida. Eu vou orar por você, por mim, por nós aqui. E Deus abençoe cada um de vocês. Pai, nós te louvamos por esse tempo de bênçãos, de relembrar, de ativar a memória, Senhor, de evitar o esquecimento espiritual de quem o Senhor é e de quem
nós somos e o resgate que o Senhor fez a cada um de nós. Eu peço, Senhor, que cada um que esteve aqui, que estará ainda ouvindo essa mensagem, que seja alcançado por essa ativação da memória, pela cura dessa memória que às vezes está desfalecida, que já acabou ou está prestes a acabar. Que ela seja restaurada, resgatada para a tua glória, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, tchau. Obrigado aí, a turma que está aí, chegou. O Matheus Lopes. Vou acenar aqui pro Marcos. Quem mais está aqui? Aqui, vocês aqui. Deus abençoe. Tchau.